graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos mais uma vez. É uma alegria podermos mais uma vez abrir a Palavra de Deus, estudarmos as Escrituras Sagradas. E o estudo de hoje é o estudo de número 51, que tem como título O Sonho de Nabucodonosor. Você já ouviu falar no sonho de Nabucodonosor? Se você não ouviu, você vai saber agora o que representa e que sonho foi esse que esse homem chamado Nabucodonosor, nós vamos saber daqui a pouco quem é, que sonho foi esse que ele teve. Antes de nós começarmos o estudo, eu quero dizer para você que se você perceber algum som diferente, é porque está chovendo agora aqui e provavelmente possa surgir, aparecer algum som meio diferente, meio estranho ao fundo, mas é por causa de uma chuva que está caindo, tá ok? Agora nós vamos nos ajoelhar para fazermos uma oração e darmos assim então início ao estudo de hoje. Amantíssimo Pai que nos altos dos céus habita, engrandecido e exaltado seja o teu eterno nome por toda a eternidade. Louvado também e engrandecido seja o teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te agradecer, Senhor, por podermos mais uma vez estudar a tua santa palavra. Peço as tuas ricas bênçãos aos nossos telespectadores nesta hora, para que compreendam o assunto aqui a ser estudado e sejam ricamente abençoados por ti. Te suplico essas bênçãos em nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém. Como você viu, nós vamos estudar hoje sobre o sonho de Nabucodonosor. A primeira pergunta diz o seguinte: que expôs Nabucodonosor, rei de Babilônia, aos sábios por ele convocados? Então, essa primeira pergunta já traz também em si algumas respostas, né? Quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um rei. De que cidade antiga ele foi rei? Ele foi rei de Babilônia. Então nós vamos agora ver aqui o que ele disse aos sábios com respeito a este sonho que ele teve. Veja a resposta em sua tela, nesse slide que agora aparece aí. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Daniel 2, verso 3. Então, ele expôs aos seus sábios que ele teve um sonho, e ele precisava da interpretação, porque ele não se lembrava desse sonho. Vamos para a pergunta 2. Depois de ameaçados de morte, caso não revelassem o sonho e sua interpretação, que disseram ao rei os sábios? Vamos ver então o que os sábios responderam ao receberem um pedido assim tão incomum, né? Que eles revelassem o que Nabucodonosor havia sonhado, sem Nabucodonosor lhes dizer. Logicamente, né? Vamos ver então a resposta. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Daniel 2, 10 a 11.
Então vejam vocês que esses sábios realmente responderam de forma categórica, de forma correta. Nenhum rei antes havia pedido tal coisa. Para nenhum sábio, mago, astrólogo revelar um sonho que se passou na cabeça de outra pessoa. Isso era algo inconcebível. Mas vamos ver como ele se comportou, né? Pergunta 3. Depois de haverem os sábios assim confessado sua incapacidade de fazer o que o rei requeria, quem se ofereceu para interpretar o sonho? E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Daniel 2,16. Então nós vemos aí agora Daniel entrando no cenário, né? Conversando com o rei, conversando na realidade com um eunuco do rei, com um funcionário do rei lá, né? Para que desse mais um tempo, para que ele pudesse interpretar o sonho. Mas até então também Daniel não sabia que sonho era esse, né? Pergunta 4. Depois de Daniel e seus companheiros haverem implorado diligentemente a Deus, como foram revelados a Daniel o sonho e sua interpretação? Vejamos. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Daniel 2,19. Nós vemos aí que Deus revelou a Daniel em um sonho, em uma visão da noite, o que Nabucodonosor havia sonhado. Daniel teve o mesmo sonho, né? E aí ele então louvou, exaltou o nome de Deus por tão maravilhosa revelação. Pergunta 5. Ao ser levado à presença do rei, que disse Daniel? Vamos ver então o que disse Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estas. Daniel 2, 27 a 28. E aí, em seguida, depois, então, ele começa a revelar que sonho era esse. Então, nós vemos aqui a resposta categórica de Daniel. Daniel respondeu de forma absolutamente certa, correta. Ninguém podia revelar isso, só Deus. E Deus revelou a Daniel que sonho era esse. Pergunta 6. Que disse Daniel haver o rei visto em sonho? Então, vamos agora ver Daniel relatando que sonho era esse. Agora você vai saber que sonho foi esse de Nabucodonosor. O teu sonho e as visões da tua cabeça que viste na tua cama são estas. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Daniel 2, 28 a 31. Nós vemos aí que Daniel relatou ao rei que o rei havia sonhado com uma estátua de grande estatura. Mas existem alguns pormenores mais que existem neste sonho, nessa estátua, que Nabucodonosor viu em seu sonho e que também foi revelado a Daniel. Vamos então adiante ver os outros pormenores dessa estátua e desse sonho. Pergunta 7. De que eram feitas as várias partes da estátua? Vejamos então. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2, verso 32 e 33. Então, como você percebeu aí no texto de Daniel, essa estátua era uma estátua que não era unicamente de um único metal. Cada parte do seu corpo, então, tinha uma representação gradativa, da cabeça até os pés, de alguns tipos de metais diferentes. Aí eu coloco agora para você observar um pouco um modelo, uma ilustração dessa estátua. Você percebe que a sua cabeça era de ouro, como declarado por Daniel e visto por Nabucodonosor e pelo próprio Daniel em sonho. O seu peito, os seus braços eram de prata, os seus braços cruzados aí
junto ao tórax, podemos dizer assim, eram de prata, né, um metal inferior ao ouro. Adiante nós temos um outro metal inferior também, no seu ventre e nas suas coxas, que eram de cobre. Mais abaixo, nas pernas da estátua, eram compostas pelo ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Então, como você percebeu nessa estátua, é uma estátua que ela vem do metal mais valioso na cabeça, e ela vem sendo, vamos dizer assim, sendo composta por metais inferiores a cada parte que vai se passando, a cada parte que vai descendo aí no corpo da estátua. Vamos continuar com a pergunta 8 agora. Por que meio foi despedaçada a estátua? Então vamos ver o que aconteceu a essa estátua. No sonho, parece que essa estátua foi destruída, ela foi despedaçada. Vamos ver como isso aconteceu. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Daniel 2, verso 34. Então, como você percebe, essa estátua foi esmiuçada por uma pedra que surgiu do nada, foi cortada sem auxílio de mãos, e ela surgiu e se precipitou aí contra essa estátua, não na cabeça, não no peito, não no ventre, nas pernas, mas nos pés, lá embaixo. E essa estátua, então, ela foi esmiuçada, ela foi destruída completamente. Pergunta 9. O que aconteceu com as várias partes da estátua? Então vamos ver, já respondemos, né? Mas vamos ver no testemunho bíblico o que é dito. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Daniel 2,35. Então foi isso que aconteceu, né? O texto é claro, dispensa comentários. Vamos então para a próxima pergunta. Pergunta 10. Com que palavras iniciou Daniel a interpretação do sonho? Vamos agora ver então a interpretação desse sonho. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Esse é Nabucodonosor, né? E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel 2, 37, 38. Então, aquela cabeça de ouro na estátua era uma representação do reino de Nabucodonosor da Babilônia. Este era o significado da primeira parte dessa estátua. Então, vamos a uma explicação aí em nosso estudo. Diz assim: o caráter do Império Babilônico é apropriadamente indicado pela natureza do material que compunha essa porção da estátua, e pelo qual era simbolizado a cabeça de ouro. Era o áureo reino de uma era áurea. A cidade de Babilônia, por sua metrópole, de acordo com a história, atingia uma altura nunca igualada por qualquer de suas anteriores rivais. Situada no Jardim do Oriente, construída num perfeito quadrado de 96 quilômetros de perímetro, ou 24 de cada lado, circundada por uma muralha de 45 metros de altura e 26 de largura, ladeada de um fosso de capacidade cúbica igual à muralha, dividida em 670 quadras, cada uma das quais media cerca de 3,5 km de perímetro, por suas 50 ruas que tinham 45 metros de largura cada uma e cruzavam em ângulos retos, sendo direitas e niveladas e estendendo-se num comprimento de 24 km² de área murada, encerrando luxuriantes parques de diversão e jardins, machetados de magníficas mansões. Esta cidade, com os seus 96 quilômetros de fosso, outros tantos de muralha externa, quase 50 de muralhas
ladeando o rio, seus 150 portais de sólido bronze, seus jardins suspensos, elevando-se um terraço acima do outro, até que atingiam a altura da própria muralha, seu templo de Belo, de 5 quilômetros de circunferência, seus 2 palácios reais, tendo um deles 5,5 e outro 13 quilômetros de circunferência, com seu túnel subterrâneo sobre o rio Eufrates, ligando esses 2 palácios, suas disposições completas no sentido de proporcionar conforto, ornamento e defesa, e seus ilimitados recursos. Esta cidade, dizíamos, encerrando muitas coisas que eram maravilhas do mundo, era por sua vez maior maravilha ainda. Tal era a Babilônia, com Nabucodonosor, jovem, animoso, vigoroso, progressista, assentado em seu trono. Então percebam vocês a descrição dessa cidade. Que coisa realmente magnífica, grandiosa. Uma cidade espaçosa, uma cidade moderna para o seu tempo. Uma cidade realmente impressionante. Essa era a grande Babilônia, do grande rei Nabucodonosor, que, segundo este sonho, era a cabeça de ouro dessa estátua. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 11. Qual seria a natureza do reino que seguiria a Babilônia? Então vamos ver, após a passagem da Babilônia, após a saída de cena da Babilônia, na supremacia mundial, qual reino viria? E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Daniel 2:39, primeira parte. Então nós vemos aí que a natureza desse reino que seguiria, que surgiria em seguida ao reino babilônico, seria um reino inferior, como realmente a prata, representada ali pelo tórax, né, os peitos, os braços de prata é inferior ao ouro. Esse reino também seria um reino inferior ao reino babilônico. Pergunta 12. Quem foi o último rei babilônico? Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Daniel 5:30 e 31. Ver também Daniel 5:1 e 2. Então aí o último rei babilônico foi Belsazar, né? Pergunta 13. A quem foi dado o reino de Belsazar? Dividido foi o seu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel 5, verso 28. Então, o reino seguinte aí ao reino babilônico seria, e foi no caso, né? Segundo a história nos relata, o reino dos medos e persas. Pergunta 14. Pelo que na grande estátua é representado o império medo-persa? O peito e os braços de prata, segundo Daniel 2:32, né? Já dissemos aqui. Pergunta 15. Pelo que na estátua é representada a Grécia, reino que sucedeu a Medo-Pérsia? O seu ventre e as suas coxas de cobre, Daniel 2:32, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra, Daniel 2, verso 39. Então nós vemos aí que em algum momento é falado de cobre, outro de bronze, mas aí o que é mais relatado é de bronze, né? Porque são palavras sinônimas, podemos dizer aí. Vamos para a pergunta 16. O que se diz do quarto reino? Vamos ver o que é dito a respeito do quarto reino. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Daniel 2:40. Então nós vemos aí realmente que o quarto reino seria um reino terrível, que destruiria, que despedaçaria, seria um reino terrível. Vemos que o primeiro reino, a cabeça de ouro, era a Babilônia. Vemos então que em seguida, o reino representado pelos peitos e braços de prata seria a Medo-Pérsia, e o reino seguinte, representado pelos quadris de cobre ou de bronze, seria a Grécia. Quem seria então o quarto reino? O reino representado pelas pernas de ferro. Vamos ver na pergunta 17. Que texto mostra que os imperadores romanos dominavam o mundo? Então vamos ver aí como é falado a respeito desse quarto reino, o Império Romano.
E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Lucas 2, verso 1. Então nós vemos aí que o Império Romano ele dominava o mundo inteiro. Quando ele determinava que houvesse um alistamento, que houvesse um censo para se contar a população, para se analisar a população, isso era obedecido por toda a população mundial. E aqui no contexto de Lucas 2, verso 1, nós vemos até os próprios pais de Jesus, né, José e Maria, indo para Belém para este recenseamento, para esse alistamento, podemos dizer assim, uma pesquisa que era feita naquele tempo, né, para se contar a população. Veja essa nota explicativa em nosso estudo dizendo o seguinte: empregando o mesmo simbolismo e imagem da escritura, o historiador profano Gibbon assim descreve as conquistas de Roma. As armas da República, algumas vezes vencidas na batalha, sempre vitoriosas na guerra, avançavam com passos rápidos para o Eufrates, o Danúbio, o Reno e o Oceano. E as imagens de ouro ou prata ou cobre que serviam para representar as nações e seus reis foram sucessivamente despedaçadas pela férrea monarquia romana. Então nós vemos aí que esse historiador, que não era um historiador religioso, era um historiador profano, um historiador secular, ele usa as mesmas expressões da profecia, né? Desses metais representando as nações que passaram e da férrea monarquia romana. Mas para a pergunta 18, que indicava a mistura de barro nos pés e dedos da estátua? O que significava esse detalhe dos pés misturados em barro e ferro? Sabemos que barro e ferro não se mistura, vamos ver então o que representava isso. E quanto ao que viste dos dedos, dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Daniel 2,41. Vamos entender um pouco melhor nessa pergunta 19. Aí. Em que linguagem profética foi indicada a força cambiante dos 10 reinos do império dividido? Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Daniel 2,42. Então é isso que significa o fato dessa estátua, os pés dessa estátua, serem de barro e de ferro. Porque alguns reinos ali seriam frágeis como barro e outros seriam fortes como ferro. Pergunta 20. Far-se-iam quaisquer esforços para reunir o dividido império de Roma? A resposta diz assim: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2,43. O que representa esse detalhe deste sonho? Vamos ver então nessa nota. Carlos Magno, Carlos V, Luís XIV e Napoleão tentaram reunir os fragmentos esparsos do Império Romano, mas fracassaram. Por meio de casamentos, formaram-se laços com o intuito de fortalecer e ligar o reino fragmentado, mas nenhum conseguiu êxito. Persiste o elemento de desunião. Muitas revoluções políticas e mudanças territoriais ocorreram na Europa desde a queda do Império Romano em 476 Anno Domini, mas continua ainda o Estado dividido. Este notável sonho, conforme é interpretado por Daniel, apresenta de maneira mais concisa, se bem que com inconfundível clareza, a sequência dos impérios do mundo, desde o tempo de Nabucodonosor até o fim da história terrestre, e estabelecimento do eterno reino de Deus. A história confirma a profecia. A soberania do mundo foi exercida por Babilônia, desde o tempo deste sonho até ao ano 603 a.C., quando passou para os medos e persas. A vitória das forças gregas na Batalha de Arbela, em 331 a.C., marcou a queda do Império Medo-Persa, tornando-se então os gregos incontestes dominadores do mundo. A Batalha de Pidna, na Macedônia, em 168 a.C., constituiu o derradeiro esforço organizado para resistir à conquista mundial dos romanos. E nessa época, portanto, a soberania foi transferida dos gregos para os romanos e foi definitivamente estabelecido o quarto reino. A divisão de Roma em 10 reinos é explicitamente predita na visão contida no 7º capítulo de Daniel e ocorreu entre os anos 351 Anno Domini
e 476 Anno Domini. Então nós vemos aí o exato cumprimento. A história relata de forma bem vasta e bem detalhada todos esses eventos que marcaram e elucidaram o cumprimento da profecia de Daniel a respeito desta estátua. Pergunta 21. O que acontecerá nos dias destes reinos? Os últimos reinos ali dos pés da estátua, aqueles fortes e alguns fracos. Vamos ver o que acontecerá. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2,44. Vamos entender um pouco melhor esta passagem na nota que segue. Este versículo prediz o estabelecimento de outro reino universal, o reino de Deus. Este reino deve derrubar e suplantar todos os reinos terrestres existentes e deverá permanecer para sempre. O tempo para o estabelecimento deste reino deveria ser nos dias destes reis. Isso não se pode referir aos 4 precedentes impérios ou reinos, pois não foram contemporâneos, mas sucessivos. Tampouco se pode referir a um estabelecimento do reino por ocasião do primeiro advento de Cristo, em vista de que os 10 reinos surgidos das ruínas do Império Romano ainda não existiam então. Deve, portanto, ser um estabelecimento ainda no futuro. Ficou claro para nós então, que o estabelecimento deste reino seria após os reinos ali fortes e fracos dos pés daquela estátua, Pergunta 22. Em que declaração contida no Novo Testamento é revelado o estabelecimento do reino de Deus? E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Apocalipse 11, versículo 15. Então nós vemos aí que chegará um momento na história em que os reinos deste mundo serão novamente, como no princípio, do nosso Senhor Deus e do seu Cristo, do seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus, Pergunta 23. Pelo que nos foi ensinado que orássemos? Jesus disse assim em Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma parte da oração muito conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar para que o reino de Deus viesse. Pergunta 24 e penúltima. Que acontecimento está intimamente relacionado com o estabelecimento do eterno reino de Deus? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo 4, verso 1. Então, o acontecimento que está intimamente ligado com a vinda do reino, do nosso Senhor Jesus e do seu Pai eterno, é o dia da vinda de Cristo, que também virá com seu Pai e os santos anjos, Pergunta 25 e última. Com que oração se encerram as Escrituras? Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Então, é assim que as Escrituras se encerram, dizendo que Jesus, certamente, é uma profecia certa, incontestável, incondicional, que Jesus virá. Quando ele vir, ele estará então cumprindo aquela parte do sonho que Nabucodonosor teve e que foi revelada a Daniel. Aquela grande pedra destruiria ali, se arremessaria violentamente contra os pés daquela estátua nos dias daqueles reis e esmiuçaria toda a estátua, e essa pedra mesma se tornaria um grande reino aqui na terra. Que você e eu nos preparemos para esse grande dia, dia da volta de Cristo, com seu Pai e os santos anjos, para que quando vierem buscar os seus escolhidos, nós estejamos entre eles.
Que Deus os abençoe. Muito obrigado por acompanhar este estudo mais uma vez. E até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.